Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Câmara discute execução do plano de ação para o trânsito em Patos de Minas. 5 pessoas são indiciadas por matar jovem a tiros no bairro Quebec e mais. Veículo sai de estrada vicinal e provoca acidente em Patos de Minas. A expectativa no comércio patense para as vendas do Dia dos Pais. Quase 300 atletas disputam quarta etapa da Copa Brasil de Supercross em Carmo do Paranaíba. Polícia Civil investiga a identidade de corpo encontrado na mata do Catingueiro. Em processo de desativação, CEIP de Patos de Minas para de receber adolescentes. Mãe pede agilidade da GRS em busca de medicamento para a filha com esclerose múltipla. A preocupação com o abandono de animais que continua em alta. Polícia Rodoviária Federal deflagra operação para dar maior segurança a romeiros na BR-365. Estas e outras notícias você confere agora no NTV News, que já está no ar. Na noite deste domingo, 2 veículos se envolveram em um acidente no quilômetro 162 da MGC 354 em Patos de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um dos carros teria cruzado a rodovia para acessar uma estrada vicinal. O fato foi registrado e envolveu uma caminhonete Fiat Toro com placas de Brasília e um Fiat Uno de Presidente Olegário no quilômetro 162 da rodovia MGC 354. Viajavam 3 passageiros, além dos condutores, e nenhum sofreu ferimentos. No Uno, havia uma criança de 7 anos de idade. De acordo com as informações, o condutor do veículo, este que tem 54 anos de idade, disse que mora em Patos de Minas e que seguia normalmente quando circulou pela rodovia sentido Presidente Olegário a Patos de Minas, quando em determinado momento o veículo Fiat Uno cruzou a pista da rodovia em sua frente, que circulava pela estrada vicinal da comunidade de Santiago e tinha a intenção de cruzar a pista da rodovia para continuar na outra estrada, que iniciava do outro lado da rodovia e terminava no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. Ainda que freou bruscamente na tentativa de desviar, não foi possível evitar a batida na lateral traseira do Uno. Já a condutora, de 31 anos de idade, disse que parou antes de entrar na rodovia, aguardou a passagem de alguns veículos e, quando achou que não via mais nenhum carro pela rodovia, ela iniciou o movimento para atravessar a pista. Foi quando, então, nesse momento, ela bateu na Fiat Toro no lado. A documentação dos carros estavam em dia e os condutores foram fiscalizados e nada de irregular foi constatado. Os veículos foram liberados no local para os seus respectivos condutores. Na madrugada de ontem, uma casa foi alvo de furto de materiais na Avenida Fátima Porto e 3 pessoas foram presas. Estes 3 homens foram flagrados pela polícia quando eles estavam desmontando uma residência aqui na Avenida Fátima Porto. E eu te explico de que forma em que eles estavam fazendo o desmanche dessa casa. Esses 3 homens chegaram até essa residência aqui na avenida em um carro. E desde então eles começaram a tirar diversas peças desta residência. Até que a Polícia Militar foi acionada anonimamente. Quando os militares chegaram lá, eles encontraram estes homens com diversas ferramentas, demolindo entre as várias partes da casa a varanda. Por meio dessa denúncia, então, segundo as informações, o alvo destes 3 homens eram as peças de madeira do telhado de um quiosque que fica nesta residência. A polícia então questionou estes homens o que eles estavam fazendo ali e o porquê deste crime. De acordo com as informações, eles teriam sido contratados, é isso mesmo, eles teriam sido contratados para que pudessem cometer tal crime. Dessa forma, então, eles acabaram entrando em contato, a polícia, com o proprietário dessa residência para saber do que de fato se tratava toda aquela ocasião. O dono, então, da casa disse que era tudo mentira, que ele não havia contratado ninguém para que pudesse fazer o recolhimento daquelas peças de madeira e que por diversas vezes o local havia sido alvo destes
criminosos. Desta forma, então, os 3 homens foram levados para a delegacia de Polícia Civil aqui em Patos de Minas. Além dessa condução à delegacia destes homens, o carro em que eles estavam, que provavelmente carregaria todo o material furtado, também foi apreendido. Além do carro, eles também conseguiram apreender chaves, alicate, uma picareta e uma alavanca que estes 3 homens usavam neste crime. Também na madrugada deste domingo, a polícia levou para a delegacia um motorista de 38 anos que provocou acidente na região central de Patos de Minas. As imagens registradas por uma câmera de segurança de um comércio da rua Major Gotti mostram o momento em que o motorista de 38 anos, que apresentava sintomas de embriaguez, bate em alta velocidade numa placa de relógio digital na Praça Antônio Dias, no centro de Patos de Minas. O homem dirigia um veículo Mercedes-Benz quando perdeu o controle e bateu na placa. Ele fugiu após a colisão, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar. O motorista foi convidado a realizar o teste de etilômetro, cujo resultado foi de 0,60 mg por litro, constatando embriaguez ao volante. Diante dos fatos, o motorista foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde, com os ânimos exaltados, chutou a porta e a janela da cela, desacatou militares e ainda ofereceu propina para um dos policiais que estava redigindo o registro da ocorrência. O motorista então foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, desacato e corrupção ativa. O veículo, que estava com a documentação irregular desde o ano de 2020, foi removido para o pátio do Detran. Um motociclista de 62 anos morreu no final da manhã desta segunda-feira na BR-146 em Patos de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão contou que, ao entrar em uma curva sinuosa, se deparou com uma motocicleta que transitava pela contramão da rodovia, não sendo possível evitar a violenta batida. A morte do condutor da motocicleta foi constatada por uma equipe do SAMU. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigou o homicídio de um jovem de 22 anos ocorrido no mês de março deste ano no bairro Jardim Quebec, em Patos de Minas. Pelo menos 5 suspeitos foram indiciados. Sobre a morte do Igor Brandão, ele que morreu na avenida principal do bairro Quebec no dia 16 de março deste ano em Patos de Minas. Ao meu lado está o doutor Luiz Mauro Sampaio, ele que é delegado de crimes contra a vida. Bem, a Civil, no primeiro momento, já desenvolveu o trabalho de investigação, indo até o local, colhendo informações e depoimentos já naquele mesmo momento do homicídio, de parentes, amigos e outras pessoas, e continuamos as investigações, contando aí com o apoio sempre da Polícia Militar, com a troca de informações que está sendo muito profícua entre a Polícia Civil e a Polícia Militar aqui em Patos de Minas, bem como informações repassadas também pela sociedade, que vem aí passando essas informações diuturnamente para todos os atores da segurança pública aqui de Patos de Minas. A partir daí, juntamos vídeos, verificamos em loco toda a sistemática que poderia ter acontecido e, dessa forma, conseguimos chegar aos indivíduos que estariam em 2 motocicletas, 4 indivíduos em 2 motocicletas. Esses indivíduos seriam os responsáveis por efetuar os disparos que vieram a dar o óbito à vítima. E mais um indivíduo que também participou da mesma situação criminosa e deu uma certa cobertura e poderia-se dizer até que foi um dos principais ou um dos mandantes dessa morte programada que aconteceu com a vítima. Doutor, o Igor Brandão, ele deixou um filho de apenas 2 anos de idade e também a sua companheira que aguardava, que gerava um bebê. Já se sabe qual seria a motivação para a morte dele? A motivação seria uma guerra, uma discussão, um entrevero entre gangues rivais, e por conta desse entrevero, dessa guerra, o Igor, que estaria lá naquele bairro, foi aí alvo de disparo de arma de fogo, que infelizmente veio acarretar em sua morte. Doutor, para a gente poder explicar para quem está em casa, o Igor, ele tinha 22 anos de idade e essas 5 pessoas, elas foram indiciadas. Elas foram indiciadas por
quais crimes, quais qualificadoras? Elas foram indiciadas pelo crime de homicídio com 3 qualificadoras, que é a dificuldade de defesa da vítima, o motivo torpe e também o perigo comum, haja vista que disparos de arma de fogo foram efetuados em várias direções, acertando também a vítima e podendo acertar outras pessoas que estavam naquele local. A pena pode chegar a mais de 18 anos de prisão. Sim, nós esperamos aí, baseado no que nós temos de informações, que as informações sejam realmente fundamentais e que sejam utilizadas, como sempre são utilizadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, para que possamos, ao final, termos aí a condenação desses indivíduos que, segundo os indícios, praticaram esse crime. É necessário a gente frisar sempre a atuação de coordenação do Dr. Flávio, delegado regional, bem como do Dr. Jean-Pierre, os dois responsáveis por toda a coordenação do trabalho da Polícia Civil, que é desenvolvida aqui na cidade de Patos de Minas. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Matheus Borges para o NTV News. Obrigado, Matheus, pelas informações. Depois do intervalo aqui no News, a expectativa no comércio patense para as vendas do Dia dos Pais. E quase 300 atletas disputam a 4ª etapa da Copa Brasil de Supercross em Carmo do Paranaíba. Carmo do Paranaíba sediou nesse fim de semana a 4ª etapa da Copa Brasil de Supercross. Quase 300 atletas de 5 estados participaram. A Copa Brasil de Supercross é realizada em 15 cidades, entre elas Carmo do Paranaíba. O campo de aviação ficou lotado. Fora da pista de motocross, tinham filas de motos, vários veículos e tendas. Enquanto os atletas treinavam, os familiares e visitantes faziam uma resenha com direito a churrasco. Nas arquibancadas, o público acompanhou as voltas. Nesta etapa, foram 12 categorias que tiveram 292 atletas inscritos. Eles são dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Goiás e Tocantins. Qualquer estado a gente está dentro, que é a etapa da Copa Brasil. E nós temos pilotos de 14 estados que competem na Copa Brasil. Mas aqui hoje nós temos 5 estados competindo. Tem uma classificatória por tempo, então nós temos ali os transponders, as motos são todas chipadas. Aquele que fizer menor tempo, os 20 primeiros menores tempos, esses aqui estão classificados, os demais desclassificados. O evento é realizado em uma parceria com o município. É o 2º ano que Carmo do Paranaíba sediou uma etapa da competição. É o 2º ano da Copa Brasil Supercross. Esse ano a gente está com a 4ª etapa. O objetivo nosso é trazer turistas, trazer pilotos, fazer com que o esporte cresça mais na nossa cidade. Tanto motocross quanto outros esportes aí. A gente está realizando vários eventos. Para garantir a segurança dos atletas na pista, brigadistas estiveram presentes. A atuação dos brigadistas profissionais é muito importante para poder fazer a parte do resgate até a remoção para as ambulâncias, caso há necessidade. E saber interpretar se realmente é um caso de hospitalização, intervenção médica ou não. Tony é de Presidente Olegário. Ele ficou um tempo sem competir e agora retornou nas categorias amador e intermediário. É um hobby, é uma paixão que eu tenho desde criança. E quando eu era adolescente eu comecei a andar, depois tive uns acidentes, tive que parar e agora tô voltando a pegar mais firme de novo. É muita adrenalina? É, muito. Pra gente que gosta, não tem nada melhor que isso. A gente machuca, às vezes tem alguma lesão, fica um tempo, mas depois volta. Já Igor veio de Montes Claros para a competição. São anos de treinos para uma prova como essa. O esporte ele exige um treino muito intenso, uma preparação contínua e principalmente cidades igual o Carmo aqui que tem o clima bem quente, vai se sobressair quem tiver um preparo físico melhor. Entre tantos atletas participantes desta etapa, só 2 mulheres estiveram em Carmo do Paranaíba como competidoras. Entre elas, Lawanda, que é de Edéias, em Goiás. Elas vêm quebrando vários obstáculos no esporte, literalmente. Querendo ou não, sim, porque tem muitas etapas que não tem categoria, para incentivar a gente, mas a gente está conseguindo abrir esse espaço, permanecendo, competindo com os meninos. Você participa das categorias femininas e também disputa com homens, Também, eu corro a feminina quando tem nas etapas e a X3, com os mais velhos, que tem mais experiências. Eu sou vice-campeã brasileira de cross country, sou vice-campeã goiana de motocross. O marido dela, que também é piloto, foi quem a incentivou a entrar no esporte.
Meu marido, ele começou, né, quando era criança, aí a gente se conheceu e eu me interessei acompanhando ele. E a gente tá aí nessa estrada. Eu morri de medo, eu caía, em toda curva eu caía. Nossa, foi bem difícil. Todo começo é difícil, né? Mas aí a gente vai aprendendo, ganhando experiência. Além dos adultos, os atletas mirins também competiram. Guilherme veio de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e é incentivado pelo pai. Para entrar na pista, é preciso estar com os equipamentos de segurança. Colete, protetor de pescoço, joelheira, a bota. E a mãe fica preocupada? Fica. O que ela te fala? Ela fala pra mim devagar, pra mim não se machucar. Enzo veio de Morrinhos, em Goiás, e também é incentivado pelo pai. Ele tem uma boa estratégia para se sobressair. Meus adversários é forte, toda corrida que eu vou eles é muito forte, mas é largar na frente, saltar tudo que eu consigo e ganhar. Na categoria deles foram 8 atletas. Guilherme e Enzo, de forma amigável, instigaram a disputa. E quem vai comer poeira? Um bocado. Vai comer Enzo, Marcos, Patriquinho, eu vou botar pra eles comer poeira sem dó mesmo. Vamos ver, uai. Mas eu acho que é ele que vai comer poeira. Com a proximidade do Dia dos Pais, o comércio de Patos de Minas se prepara para o aumento nas vendas relacionadas a esta data comemorativa, que neste ano será celebrada no dia 13 de agosto. No ano passado, o comércio brasileiro teve o melhor Dia dos Pais desde 2011 em termos de crescimento anual. De acordo com a Serasa Experian, em 2022, houve uma alta de 7% nas vendas em comparação com 2021. Agora, em 2023, para o Dia dos Pais, a expectativa é igualmente positiva. Nossa expectativa, a gente está muito otimista, tá? Para ser bem sincero com você, a gente está muito otimista nesse Dia dos Pais. A gente gravou a campanha para o Dia dos Pais e a gente vai soltar para que a gente consiga atingir esses potenciais clientes. Então essa campanha ficou bem bacana, bem legal e a nossa projeção de vendas, a gente está muito otimista mesmo para esse Dia dos Pais. Nós estamos com a expectativa boa, né? É a primeira data especial do segundo semestre, né? Que abre as datas especiais dos segundos semestres, que alavancam as vendas do setor do comércio. Então nós estamos com a expectativa muito grande, até porque as pesquisas que estão sendo feitas até pela Federação do Comércio apontam aí uma expectativa maior do que o ano passado por parte dos consumidores. Quase 50% dos consumidores pretendem presentear seus pais nessa data. Rafael é empresário no ramo da moda masculina. Depois de um ano proveitoso em 2022, agora ele espera alavancar ainda mais as vendas com as estratégias comerciais e um bom atendimento ao cliente. Essa parte de vendas engloba muitos setores. Então é a campanha que a gente faz, é o trabalho no WhatsApp, são ligações que a gente faz também para os nossos clientes, tanto chamando para essa data tão importante que é Dia dos Pais, também com o início de coleções a gente também faz esse trabalho, que é um trabalho bem legal. Então são várias campanhas, vários setores que englobam propriamente uma data importante, né, que antecipa essa data importante e que a gente faz isso para que a gente consiga reverter em vendas. Pesquisas apontam ainda que 35% dos brasileiros pretendem presentear os pais com roupas, 24% devem investir em perfumes, 17% devem comprar calçados, além daqueles que devem investir em almoço e jantar e cuidados pessoais. Já é uma tradição que alguns setores sobressaiam nessas datas especiais e o Dia dos Pais não é diferente. E aí desponta aí as roupas, calçados, né? A perfumaria também é muito forte, além de mostrar também até dentro dessa pesquisa que os consumidores também pretendem, né, comemorar essa data também com jantar, com almoço, né, no domingo, levando seus pais também para fazer esse almoço fora. Então é um setor também que é muito alavancado nessas datas, principalmente o Dia dos Pais, Dia das Mães.
A seguir tem a previsão do tempo aqui no News. Em processo de desativação, o CEIP de Patos de Minas para de receber adolescentes e Polícia Civil investiga a identidade de corpo encontrado na mata do Catingueiro. A Polícia Civil segue com as investigações para desvendar a identidade de uma ossada humana que foi localizada na mata do Catingueiro, em Patos de Minas. Pois é, essa ossada, ela foi encontrada dias depois, após mais um incêndio na mata do Catingueiro. Ao meu lado está o doutor delegado Luiz Mauro Sampaio, delegado de crimes contra a vida. Doutor, como que vocês chegaram até o corpo, até essa ossada, na verdade, na mata do Catingueiro? Bem, a Polícia Civil foi chamada pela Polícia Militar após receber a informação de que foi encontrado fragmentos de ossos na mata do Catingueiro, numa área que teria sido vítima de uma queimada. A Polícia Civil, juntamente com os seus peritos, bem como os investigadores, foram até o local e iniciaram já ali uma investigação imediata, levando esses ossos para o IML para que fosse possível verificar se existia elementos que indicassem quem seria aquela pessoa. A Polícia Civil, já naquele primeiro momento, verificou que esses ossos poderiam ser de uma pessoa do sexo masculino, mas isso ainda não tinha sido confirmado e só será possível a confirmação através do exame de DNA, considerando que nós estamos só com ossos dessa pessoa que veio a falecer no local. Também não foi possível ainda verificar se a morte é uma morte natural ou se foi uma morte que foi projetada por alguém, ou seja, se alguém cometeu um homicídio contra essa pessoa que foi encontrada só os seus ossos. Doutor, ali naquela área, na mata do Catingueiro, é um local onde por diversas vezes foi alvo de queimadas. Nesse corpo, nessa primeira análise, há possível se saber se este corpo ele havia sido queimado ou chamas teriam atingido este corpo nesta primeira queimada ou de fogos passados? Nós tivemos então só o contato com os ossos, né? A perícia já passou um primeiro momento que existem elementos que indicam que uma parcela desses ossos foram queimadas em um outro momento e tem outras queimaduras nos ossos que indicam que foi de atuações de agora, de há pouco tempo também. Então agora vai ficar na Polícia Civil encontrar realmente quem seria essa pessoa através não só do DNA, mas do fato de que os investigadores conseguiram localizar um fragmento de uma blusa, e esse fragmento de uma blusa foi até repassado para a mídia, para que pudessem aí ser explorado isso aí junto a eventuais familiares que buscassem então junto à Polícia Civil a possibilidade de ser feito o DNA com essas famílias. Doutor, quando tivemos acesso a essas imagens, a essa camisa que teria sido encontrada, muitos se dividiu opiniões, que seria de uma operadora de uma linha telefônica, que seria de um time de futebol. Já é possível fazer este apontamento? Nós já temos uma linha de investigação de que essa camisa seria aí de um time de futebol, pelos outros elementos que já foram nos passados até por familiares que nos procuraram na delegacia. Nós já temos praticamente uma linha muito acertada sobre quem seria o indivíduo, mas necessita realmente fazer o exame de DNA para que seja possível, de forma categórica, repassar para esses familiares e também para o Ministério e para o Poder Judiciário quem seria esse indivíduo e, a partir daí, também verificarmos, através do Instituto Médico Legal daqui de Patos de Minas e também de Belo Horizonte, caso seja necessário, se essa vítima veio a falecer de morte natural ou se ela faleceu por um ataque que veio a ser cometido por uma terceira pessoa ainda não identificada. Doutor, caso haja envolvimento de uma outra pessoa, já se tem suspeita, já se tem trabalhos quanto a isso? É um caso ainda que necessita de sabermos ainda quem é a pessoa que foi encontrada. Nós já temos aí familiares que já foram até o local. Todos esses familiares já nos passaram algumas informações, mas precisamos realmente de confirmar a identidade dessa vítima para que possamos então fazer a complementação da investigação, chegando à morte natural ou uma morte relacionada a um homicídio. Doutor, esses familiares que procuraram a Polícia Civil chegaram a demonstrar um
uma certa preocupação quanto ao envolvimento de tráfico de drogas, quanto a um transtorno mental? As famílias que nos procuraram relataram alguns fatos. Uma das famílias falou que o seu parente tinha aí o costume de fazer uso de drogas, mas não relata nenhuma situação de ameaça ou de que estivesse sofrendo qualquer tipo de constrangimento anterior ou que estivesse com a tendência suicida. Então, nós temos que continuar a investigação, fazer o exame de DNA, o procedimento já foi dado o start, nós já vamos enviar os fragmentos de DNA para Belo Horizonte, para que lá, que é o local apropriado, seja feita essa comparação, e aí a partir dessa comparação e dado no sentido positivo, nós temos aí uma linha maior de investigação para se chegar a realmente o que aconteceu e quem essa pessoa estava ou não devendo, ou o que realmente aconteceu para chegarmos a um denominador comum. Tá certo, doutor Luiz Mauro, muito obrigado pelas informações. Matheus Borges para o NTV News. O CEIP de Patos de Minas está em processo de desativação. Apesar dos questionamentos, a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais disse que a unidade é ociosa, representa alto custo para o Estado e a estrutura é inadequada. O CEIP foi criado para abrigar menores infratores e oferece uma série de atividades a esses jovens. Na semana passada, o agente socioeducativo do Centro de Internação Provisória de Patos de Minas demonstrou preocupação com a desativação do CEIP na cidade. Eu quero dizer que o Centro Socioeducativo de Patos de Minas não se encontra fechado, ele pode receber o adolescente a qualquer momento, basta agora o Estado ter essa sensibilidade de entender que a nossa região precisa que esse trabalho continue aqui. Mas o fechamento do CEIP de Patos de Minas é questão de tempo. Segundo nota encaminhada ao jornalismo da NTV, a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais informou que o processo de desativação está em andamento e que a unidade não recebe mais adolescentes. Os 4 jovens que estavam no CEIP foram encaminhados para o Centro Socioeducativo de Araxá. O órgão afirma que a decisão administrativa foi devido à baixa ocupação da unidade de Patos de Minas e altos custos para a manutenção do CEIP. Além disso, o local, segundo o Estado, não possui estrutura adequada. Ainda de acordo com o Sejusp, o Sistema Socioeducativo Estadual conta com 50% das vagas ociosas e, por isso, a constante análise de necessidade das unidades existentes e os custos que representam. A semana começou com variação de nebulosidade e tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste nesta terça-feira. Confira aí os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A tendência é de intensificação da massa de ar seco no decorrer da semana. A terça-feira deve ser de céu com poucas nuvens. A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 12 e 29 graus. Em João Pinheiro, a máxima prevista é de 30 graus. Em São Gotardo, variação de 12 a 26. Em Presidente Olegário, de 12 a 30. E em Patrocínio, mínima de 13 e máxima de 31 graus nesta terça-feira. A gente faz um rápido intervalo e já a gente volta mostrando a situação de uma mãe que pede agilidade da GRS em busca de medicamento para a filha com esclerose múltipla. Agora a gente mostra o drama de uma moradora do bairro Alto da Serra que pede agilidade por parte da Superintendência Regional de Saúde para conseguir a medicação para sua filha que sofre de esclerose múltipla. Em janeiro de 2022, a paciente, hoje com 29 anos, foi diagnosticada com herpes zoster. Na época, ela estava morando na Bahia e retornou para Patos de Minas. Em seguida, ela teve 2 acidentes vasculares cerebrais. Após consultas com especialistas, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Ela foi morar na Bahia e lá ela começou a passar mal com alguns sintomas. Ela deu herpes zoster, eu fui na casa dela porque ela não estava bem. E aí de lá pra cá ela começou a... Eu fui, ela veio embora, eu falei pra ela vir porque lá não tinha recurso. E ela veio, eu vim numa quarta, ela veio embora na sexta. Chegou aqui no domingo ela passando mal com dor de cabeça, levei ao médico. E o médico falou que era uma enxaqueca. Chegamos em casa, fui arrumar a janta para ela deixou o prato cair. Corri com ela para o hospital, ela tinha dado um AVC isquêmico.
Logo após, ela deu esse AVC, foi diagnosticada, tomando medicação. E depois, em maio, isso foi em janeiro, final de janeiro, maio ela deu outro AVC isquêmico, deixando sequela, que paralisou o lado direito. E aí ela começou com crise convulsiva. Só que as crises convulsivas dela, ela deu uma, depois deu a segunda e ia dando. Quando ela já deu a primeira, segunda, na terceira eu já posso chamar socorro, porque ela fica inconsciente. Aí o SAMU vem, a gente leva o corpo para o hospital. E aí, só que as crises são recorrentes. Muitas das vezes ela já tem que chegar no hospital e já ir direto para a UTI. Ela fica, já tem uns 12 casos que ela já teve e vai direto para a UTI. Aí foi diagnosticado com esclerose múltipla. Hoje a paciente mora no mesmo terreno que a mãe. Ela teve os movimentos prejudicados e tem crises convulsivas constantes, chegando a ficar internada. Para evitar esses episódios, ela toma diversos medicamentos. Somente um deles a mãe conseguiu encontrar na farmácia municipal. Os outros que ela já tomava ficam em cerca de R$900. Como as convulsões não cessaram, ela precisa tomar outra medicação, o fumarato de dimetila. O tratamento mensal com esse medicamento custa R$ 7.536 e a família não tem condições de comprar. No laudo médico, o especialista pede urgência para o tratamento. A família protocolou o pedido do remédio na Superintendência Regional de Saúde no último dia 6, mas ainda não teve resposta. Além disso, a paciente conseguiu consulta no Hospital Sara, em Brasília, mas o tratamento só pode começar depois que ela começar a tomar o remédio. A esclerose múltipla é uma doença crônica e degenerativa. Porém, só com uma medicação para ela estabilizar. Ela não tem cura. Só que a medicação dela é muito cara. E eu já dei entrada na GRS, tentei entrar pelo Ministério Público. Eu preciso de 3 orçamentos para entrar pelo Ministério. Aqui em Patos não existe essa medicação. Tentei em Uberlândia, não consegui alguns fora de Minas. Só que para o Ministério Público não resolve. A GRS me pediu, falou, como é uma doença crônica e degenerativa, vai sair mais rápido. Eu ligo todos os dias. Foi dada a entrada dia 6/7. Agora eu liguei na sexta-feira, eles me falaram que é de 60 a 90 dias para essa medicação. Como a paciente precisa estabilizar o quadro, porque senão as crises convulsivas vai continuar. Se ela cair na rua, passar mal, o SAMU levar, ou vai levar para a Santa Casa ou para a UPA. Ela não pode ser entubada. No caso dela, ela precisa com urgência. No relatório está ali que é urgente a medicação, para ela estabilizar o quadro dela. Para cuidar da filha diagnosticada com esclerose múltipla e do filho que tem necessidades especiais, a mãe precisou parar de trabalhar. Como a filha está recebendo auxílio, o benefício de prestação continuada do filho foi cortado. A mãe pede uma resposta urgente do Estado para a compra desse medicamento. Ele vem 48 comprimidos, ele está girando em torno de R$7.000 mensal. Não, eu não posso trabalhar porque eu tenho que cuidar. Eu tenho que ficar. O médico pediu vigilância 24 horas. Então não tem como eu sair de casa para trabalhar e deixar ela em casa. Uma vez que eu tenho um outro filho com necessidade especial e precisa dos meus cuidados. Então é difícil. Então eu só peço a GRS ou algum órgão público ou da prefeitura que possa me ajudar para eu conseguir rápido essa medicação, porque na verdade eu não estou pedindo dinheiro, eu quero a medicação, porque é direito do paciente ter a medicação, ele é direito à saúde. Até o início dessa edição, a Superintendência Regional de Saúde ainda não tinha respondido aos nossos questionamentos a respeito deste caso. Daqui a pouco a gente mostra que a PRF deflagra a partir de amanhã a operação para dar maior segurança aos romeiros na BR-365. Na tarde de hoje foi discutido na Câmara a execução do Plano de Ação Imediata de Trânsito e Transportes de Patos de Minas. Segundo os últimos dados do IBGE, quanto ao número de veículos em Patos de Minas, de acordo com o último levantamento em 2022, são 122.035 veículos, sendo automóveis 53.761,
não há registro em Patos de Minas de bonde. Caminhões são 3.816, caminhão-trator 1.751, caminhonetes 12.960, caminhoneta 2.368, ciclomotor 198, micro-ônibus 216, 30.390 motocicletas, motonetas 9.181, 448 ônibus, reboque 3.025, semi-reboque 2.375, sidecar 18, ainda trator de rodas 8, triciclo 118 e utilitário 1.391. Os dados mostram outros tipos de veículos, que são 11. Se comparado com 10 anos atrás, Patos tinha 69.595 veículos, ou seja, na última década, mais de 52 mil novos veículos. Diante do aumento, questionamentos e críticas quanto ao trânsito municipal são diversos, tanto de moradores quanto dos visitantes. Doutor Marculino, esquina com a Paranaíba, não virar à esquerda ali, é horrível. O pessoal para em frente àquela... Como é que chama? Valéria Gonçalves? Eu acho que é. Que é a academia ali. E ali vira fila dupla e os outros tentando virar ali em frente à padaria ali, trava o trânsito, todo mundo chega ali e para no meio da rua. Trava. Falta organização? Falta organização. Ali não poderia virar à esquerda ali não, tinha que descer direto. Dá a opção para a pessoa virar à direita lá e contornar por baixo, não virar à esquerda. Que entre a Major Gotti e a Doutor Marculino é muito pequeno, então junta aquele tanto de carro lá que vem subindo a própria Paranaíba com os que vai para o Doutor Marculino e eles travam o trânsito. Fecha o cruzamento, a pessoa não aprende que não pode fechar cruzamento. No meu modo de pensar, eu acho até agradável a hora que vem cá, só os horários de pique, que é meio cheio, né? Uai, tinha que dar uma estudada, né? Pra ver se melhora alguma coisa, né? Seja um pouquinho, a melhoria, né? Dependendo do horário, tá bem o caos, né? Até pra gente que tem moto, tá bem complicado. Que horário? É horário de pica 7 da noite, 5 até 7 da noite, né? E também na hora do almoço também tem bastante trânsito aqui, mais no centro. Tem muita responsabilidade, né? Isso sempre teve aqui em Patos, foi tradicional, né? O pessoal não dá seta, principalmente de carro, às vezes o cara vai fazer uma manobra, não dá seta para onde vai fazer, e tem bastante isso aqui. Acho que dificilmente vai mudar, né? Para esclarecer estas reclamações e também rompimento da empresa que havia sido contratada, mas que teve contrato quebrado do Plano de Ação Imediata de Trânsito e Transportes em Patos de Minas, foi realizada uma reunião na Câmara. Referente a algumas solicitações por parte de alguns vereadores referente à empresa que foi contratada para fazer o diagnóstico do trânsito de Patos de Minas. Recentemente tivemos a notícia que esse contrato foi rescindido. Então, convidamos a secretária Ana Paula para vir à Câmara para dar esclarecimento qual o motivo e dessa rescisão desse contrato e para falar para nós sobre o andamento das soluções aqui do trânsito de Patos de Minas e outros assuntos correlatos à Secretaria de Trânsito também vão ser discutidos nessa reunião. A secretária de Trânsito, Ana Paula Moraes, explica que outra empresa já está sendo contratada e deve assumir os trabalhos que estão em fase 3. Rompemos o contrato a partir do momento que a gente identificou que esse projeto poderia ser um pouco maior, ele precisava ser um pouco maior, na verdade, né? Então, ao invés de analisar só a questão do centro, como o PAI te traz, né, que é um plano de ação imediata de trânsito e transporte, quando a gente fala imediato, a previsão era de 2 anos, a gente agora trabalha com um plano de mobilidade, em que eu trato a cidade como um todo, num prazo aí de pelo menos 10 anos, né, uma previsão de crescimento. Se a gente olhar, assim, a previsão de crescimento há 10 anos atrás, a nossa frota quase que dobrou, né? A população também aumentou, mas a nossa frota teve um aumento muito significativo. Então, é preciso dessa necessidade de pensar a cidade como um todo, de trazer uma maior importância. A gente termina em relação ao PAI, mas todo o projeto que foi pago, ele vai ser utilizado por essa nova empresa, que tem um know-how, que tem uma experiência muito grande em relação ao planejamento urbano. A previsão é que as atividades se iniciem o quanto antes. Nós ainda estamos em fase de contratação, mas é importante dizer que essa empresa, já sendo contratada, ela já vai atuar nas soluções. Então, ela vai utilizar o diagnóstico que já foi feito, né, implementando ali, completando, né, uma questão ou outra, mas a base do diagnóstico ela já está toda pronta, então agora a gente já começa a tratar as soluções mesmo, então vai ser algo mais rápido.
Começa amanhã e vai até o dia 15 de agosto a Operação Romaria da Polícia Rodoviária Federal na BR-365 para dar maior segurança aos romeiros. A Polícia Rodoviária Federal vai dar início no primeiro minuto, né, do dia 1º de agosto de 2023, a Operação Romaria 2023, uma operação muito importante, né, já que a gente está entrando nesse mês de agosto e muitos romeiros vão passar fazendo as suas ações de fé. A gente vai bater um papo, vai conversar com o inspetor terceiro da PRF, iniciando a Operação Romaria. Como é que é essa operação? Como é que vai ser algumas coisas da Operação Romaria 2023? Olá, como vão? A Operação 2023 Romaria, né, da Polícia Rodoviária Federal segue o padrão de algumas operações de anos anteriores com as peculiaridades, né, que tem a nossa rodovia por agora. A gente sabe que o pessoal pega a rodovia, uma parte do percurso que é o trânsito a pé até a cidade de Romaria, onde as pessoas vão até a igreja. E nesse sentido estaremos com as nossas viaturas no trecho para poder garantir a segurança daquelas pessoas que vão passar pela Romaria, né? Vão passar pela rodovia fazendo a Romaria. Teremos rondas redobradas para garantir a segurança, inclusive de quem opta para utilizar o trecho à noite. E tem uma dica muito importante aí para quem vai rodar à noite. A gente para nos pontos de apoio, vendo se está tudo bem, se o pessoal lá está precisando de alguma coisa também, para garantir a segurança do pessoal, garantir a segurança do pessoal nos carros de passeio. E a gente lembra também que a nossa presença mais ostensiva na rodovia é um aviso também para aqueles motoristas que não são da nossa região e que muitas vezes não sabem que está tendo a Romaria, e aí a gente espera chamar a atenção, né? E claro, a gente conta aí com o compartilhamento das notícias nos grupos aí do pessoal que tem caminhão, mas é para chamar a atenção daquela pessoa que não é aqui do Alto Paranaíba, que não sabe que tem Romaria, não sabe que tem pessoas na pista, e com isso chamando a atenção dessa pessoa que ela dirija com mais cuidado, com mais cautela, e aí isso garanta a segurança para todos. A gente sabe que é um momento que muita gente opta, né, para poder fazer essa Romaria, essa caminhada mesmo, né? Vai a pé, vai com muitas pessoas juntos. Quais as principais dicas, terceiro, para que isso possa, tanto a ida quanto a vinda, ser da melhor maneira possível? Perfeito. No momento que o pessoal estiver indo, né, a gente já espera aí que a pessoa já esteja mais ou menos com um condicionamento físico adequado. Mas de qualquer forma a gente pede calçados adequados e uma roupa que garanta a visibilidade tanto de dia quanto à noite. Então por isso a gente pede o pessoal usar roupas claras e não esquecer de estar sempre com água, se manter hidratado, né? E eventualmente aí aqueles alimentos que permitam a continuidade da caminhada. Chama muita atenção aí que o pessoal deve usar sempre o lado oposto da rodovia, andar em fila indiana, evitar aglomerações, né? Utilizar o lado oposto da rodovia para ter uma visualização do veículo que vem em sentido contrário, porque vai que o cidadão que está vindo lá não está muito ligado, né? Então isso dá ao romeiro aí uma possibilidade dele ter uma margem de manobra aí, de evitar um acidente, de correr aí para a faixa de domínio se for necessário. Dicas importantes, né, da PRF para os romeiros aí, e informações importantes para quem vai pegar a estrada, fazer peregrinação aí, que é característico dessa época do ano aí. Muita gente, né, centenas e até milhares de pessoas acabam utilizando a BR-365 para ir até o Santuário de Romaria. O NTV News terminando. Olha, hoje no Roda Viva de hoje, dessa segunda-feira, recebe o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Boa entrevista, hein? Vale a pena ficar atento e ligado. NTV News terminando, volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro em setembro, estou de férias. Até lá.